Bom dia a todos. Uma enorme satisfação recebê-los aqui na Portos do Paraná. Professor Walter César, é uma honra fazer parte desse movimento que o senhor conduz com tanta maestria, que é o movimento trabalhista e sindical, numa cidade portuária e numa cidade de trabalhadores. A significância do seu trabalho e dessa sua condução é muito significativa para o desenvolvimento do trabalho de todos os pais de famílias e mães de famílias que lutam todos os dias para fazer da nossa cidade um local bom para que possam criar aquilo que é de mais valoroso para a gente, que são os nossos filhos e os nossos familiares. A gente viu o vídeo da Portos do Paraná e o vídeo, primeiro uma saudação a todos os presidentes, a todos da mesa, todas as pessoas que estão participando, todos os presidentes de sindicatos. Nós vimos os Portos do Paraná, o vídeo dizendo que o porto é o porto que bate recordes, é o porto que pela 4ª vez consecutiva ganhou da ANTAC e da Secretaria Nacional de Portos o prêmio de melhor gestão portuária do Brasil. Mas eu garanto para vocês que tudo isso aconteceu porque existe uma sintonia entre a empresa Portos do Paraná e todos os trabalhadores que fazem parte desse complexo. A soma disso é que faz os Portos do Paraná serem a referência que são hoje. São os trabalhadores portuários avulsos, os trabalhadores da empresa Portos do Paraná, os trabalhadores de cada uma das empresas portuárias. Lembrando que nós somos um porto que temos 4,5 km de cais. E que movimentamos esse ano, professor, 63 milhões de toneladas é o que nós vamos chegar. Mais um grande recorde. São a soma de todos que fazem isso acontecer. Um dos grandes movimentos que nós conduzimos, e que eu tenho certeza que é o que vai fazer a diferença para a vida da nossa cidade, foi a relação entre o porto e a cidade, que há muitos anos nós não víamos. Sempre aquela mediocridade em que governante do estado brigava com o prefeito da cidade e nada se construía para a cidade, e a cidade parada, atrasada, e as coisas não aconteciam. Ou aconteciam numa velocidade que não é a velocidade que nós precisamos para que a gente conduza a construção de uma boa vida para todos. O que é uma boa vida? Uma boa vida é a gente ter um emprego que possa nos pagar bem e que a gente possa levar o fruto desse trabalho para dentro de casa. E que a gente tenha, na nossa cidade, uma condição de vida boa. Uma condição de vida com transporte de qualidade, com alimentação de qualidade, e que a gente tenha segurança e saúde. Logo que nós entramos aqui em 2019, nós chamamos o prefeito, conversamos com ele, eu, o governador Ratinho Júnior, o Luiz Fernando Garcia, e essa conversa foi muito produtiva. Primeiro ato, nós pagamos os impostos devido ao município. Mais de 25 milhões de reais em taxa de alvará de localização. O porto não precisa pagar o ISS porque a lei diz que não pode pagar. Mas tem outras taxas que deve pagar. E aí usavam como subterfúgio para não pagar. Nós pagamos os 25 milhões de reais e de ano em ano, de 2019 até hoje, a gente pagou mais aproximadamente 4 milhões de reais por mês de taxa de alvará de localização para a cidade. Dinheiro que é investido nas vias públicas, é investido em segurança, é investido em educação, em saúde. Nós construímos algumas obras importantes de acesso, porque o porto ele tem, por lei, que investir somente na operação portuária. Todo o dinheiro arrecadado se gasta na operação portuária, isso é a lei. Mas existem alguns caminhos, se existir a boa vontade, que também possa investir na cidade, nos acessos e numa relação sadia. Nós investimos, fizemos a construção, terminamos a construção, que era do governo, que veio do governo do governador Beto Richa, do viaduto da entrada da cidade. Nós concluímos 14 milhões de reais.
A Avenida Bento Rocha, 13 milhões de reais. Nós construímos ela por inteira novamente. Ela se deteriorou, muito peso de caminhão, deteriorou e a gente reconstruiu toda ela. Nós fizemos o projeto executivo da Avenida Ayrton Senna, com avenidas marginais, com um projeto de iluminação, projeto de paisagismo, viadutos e trincheiras. Nós gastamos 4 milhões de reais para fazer esse projeto. Nós fomos lá no DENIT e pedir autorização para o DENIT para fazer a construção dessa via. Nos foi negado, porque nós não tínhamos a competência para isso. Nós entendemos, continuamos a discutir e pedir, mas o quilômetro zero voltou para frente do porto e se tornou obrigação da nova concessionária que cuide da BR-277 até a entrada do porto. E assim nós fizemos, doamos para o DENIT o projeto, o DENIT incluiu esse projeto no projeto da concessão, e a partir de fevereiro, que é quando eles vão assumir, a Avenida Ayrton Senna e a Avenida Bento Rocha serão cuidados pela concessionária. Isso será um avanço para a nossa cidade, muito importante. Nós fizemos o projeto do viaduto na Roque Vernalha, que atravanca a nossa cidade, os trens passam, não fica travado o povo para um lado e o povo para outro, e é uma necessidade grande da nossa cidade. Nós também não conseguimos que o DENIT aceitasse que nós fizéssemos a construção, mas o projeto existe e essa luta continua, e eu tenho certeza que com a construção do Moegão, que é um grande projeto que nós estamos fazendo, de quase 600 milhões de reais, que vai fazer com que as composições de trens, que entram hoje no número de 90 vagões, e por dia nós conseguimos fazer a operação de apenas 180 vagões, a gente vai passar para poder atender mais de 900 vagões. Os trens vão entrar numa composição de 180 vagões, vão fazer um giro em 3 linhas diferenciadas, vão fazer o descarregamento, sair num giro que em 2 horas se descarregará 200 vagões. Isso gira mais emprego para a cidade, gira mais oportunidades de negócios, que é o que a gente tanto luta e tanto precisa. Das 16 interseções de trens que nós temos na cidade, vão ficar apenas 5. E uma é a Roque Vernalha, que não está nesse projeto. Mas nós vamos construir esse projeto até o ano que vem, para que a Roque Vernalha seja incluída também, ou possa ser feita pelo DENIT. Os trapiches nas comunidades marítimas, um projeto de compensação ambiental de dragagem, que estava parado desde 2009. Nós pegamos, cuidamos com carinho, porque cuidar com carinho é você ficar de gaveta em gaveta, tirando e fazendo as coisas caminharem. E os trapiches estão sendo realizados, já fizemos 7. 2 na Ilha dos Valadares, 1 no Rossio, 2 em Antonina, 2 na Ilha do Mel, e estamos realizando os outros 7, que estão em obras, alguns já em obra lá no local, e outros dentro do nosso campo de trabalho. Mas até março todos estarão prontos e servirão de apoio para todos os moradores das nossas comunidades marítimas. E não só isso, servirão de apoio também para o desenvolvimento do litoral com os navios de passageiros, que foi uma outra grande conquista, que desde 2019 nós estamos trabalhando. Logo que o governador Ratinho Júnior, professor, ganhou a eleição em 2018, ele me chamou, véspera de Natal, na Ilha do Mel, e me fez o convite para vir para o Porto. E ele falou para mim: André, você tem 2 funções para fazer lá no Porto. Uma é a relação Porto-Cidade, e a outra é trazer os navios de passageiros para cá. Por que os navios de passageiros não chegam em Paranaguá? Falei: governador, não chegam porque na operação portuária é mais lucrativo um navio de carga do que um navio de passageiro. Então, as empresas priorizam
esse ganho. E o próprio porto prioriza o ganho do inframar, infracais, infraporto, dos navios cargueiros. Mas por que o navio de passageiro? Porque o navio de passageiro, ele estreita as divisas. Ele gira outra fonte econômica, que é o turismo. Os turistas chegando na nossa cidade, eles vão precisar ir na padaria, ir numa farmácia, ir no supermercado, ir no comércio, nos restaurantes, nos hotéis. E não só isso, nós conseguimos fazer com que a MSC fizesse embarque e desembarque na nossa cidade. Então os turistas chegam um dia antes, em grande maioria, e ficam nos hotéis. Toda essa rede precisa de mais emprego. E é mais dinheiro circulando na nossa cidade. Nós estamos vivendo um tempo que é o tempo da construção, o tempo da união. Não é o tempo da mediocridade, não é o tempo da desunião. Hoje, Porto, Governo do Estado e Prefeitura Municipal de Paranaguá caminham junto. E a gente precisa fazer com que isso aconteça sempre. A gente vê alguns políticos que fazem o trabalho da desconstrução, da crítica pela crítica, sem fundamento. Outro dia eu vi um vereador falar na Câmara que a gente está trazendo o turista aqui para jogar na rua e deixar eles perdidos por aí. Que não tem fundamento nenhum trazer turista para Paranaguá. Ele representa um outro político que foi igual ele, que um vereador que não construiu nada. Em 4 anos o vereador não construiu nada, o outro foi em 8. E não é usar esse espaço para fazer política, mas porque a vida da gente é política. Se a gente usar o espaço do mandato e não trabalhar para a comunidade evoluir, o que adianta? Para ganhar salário? Salário você pode ganhar trabalhando honestamente em qualquer lugar. Agora, se você tem um espaço público para você poder trabalhar pela comunidade, você tem que trabalhar pela comunidade, você tem que construir. O Maré está lá na Câmara, ele sabe que se ele não trabalhar direito e não lutar pela comunidade, e não levar suas reivindicações, e não articular com respeito, com educação, com todos, não se constrói nada. E é isso que a gente precisa para a cidade. É continuar evoluindo, é pensar na Paranaguá das próximas 50 anos. Não adianta a gente fazer somente o imediato, a gente tem que fazer o imediato, mas a gente tem que pensar para frente, a gente tem que cuidar dos grandes projetos, a gente tem que cuidar que a Ayrton Senna realmente seja revitalizada por inteiro. Mas a gente precisa fazer com que o Valadares seja uma extensão de Paranaguá que possa ter uma vida digna para todo mundo. Nós não podemos mais enfrentar os desafios do trânsito que a gente enfrenta na cidade, com a grande quantidade de caminhões, porque hoje são aproximadamente 5.000 caminhões girando na cidade diariamente. E isso vai só aumentar. Se a gente está fazendo 63 milhões de toneladas hoje, daqui a 10 anos vai ser 100. E como é que vai ficar? Qual o planejamento? Qual a organização? Como que as pessoas que moram lá no Jardim Esperança vão para casa? E chegam no centro no horário do pico? A gente tem que ter vias alternativas, tem que construir, tem que fazer grandes projetos. Então, por isso, a gente precisa pensar grande, pensar na frente, pensar com planejamento. E pensando com planejamento, com organização, a gente aumenta o trabalho. A gente faz mais pessoas levarem o fruto do seu trabalho para dentro de casa. A gente acompanha uma criminalidade grande na nossa cidade. O que está acontecendo? Está acontecendo a falta de perspectiva para as crianças, para os jovens. Ah, tem que ter mais polícia? Claro, tem que ter mais polícia, tem que ter mais segurança, mas não é isso que vai resolver. O que vai resolver é a criança ter o sonho de estudar para poder ter aonde trabalhar. E ela só vai ter aonde trabalhar se a gente construir isso. Se a gente não construir isso, ela não tem para onde ir. E aí, o herói dela vai ser o marginal da esquina. E muitas vezes essas pessoas que estão no crime fazem parte da família de todo mundo. E a gente não quer isso para ninguém, a gente quer que todos eles tenham oportunidades. Por isso nós precisamos construir um porto melhor, uma cidade melhor, um trabalho melhor para todos. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.